Prezado presidente Lula, esta mensagem também é endereçada para todos que ainda acreditam na justiça e nos direitos humanos. Meu nome é Jennifer Jeon. Sou uma das 3 filhas do empresário Chongjin Jeon. Estou aqui para mostrar provas que comprovam a inocência do nosso pai. 옛 기아차 계열사인 아시아자동차를 상대로 무려 4천억 원대의 사기 행각을 벌이고 해외로 도피했던 전종진 씨가 오늘 송환됐습니다. 재판 중 도주한 지 7년 만입니다. 저는 이거의 제일 큰 피해자가 접니다. 아니. 재심을 받고 싶습니다. 아니, 나중에. As mentiras começaram quando a Kia Motors, que era a matriz da Ásia Motors, faliu em 1997, na Coreia. A Ásia Motors tinha recebido grandes incentivos do governo brasileiro para construir a sua fábrica em Camaçari. Os benefícios são a redução de 100% do imposto de importação sobre máquinas, equipamentos e peças, isenção do IPI, imposto sobre produtos industrializados, e criação de uma linha de crédito do BNDES no valor de R$500 milhões. A Bahia se antecipou à decisão do governo federal, promovendo missões comerciais a países da Ásia para fazer contatos com empresários da região. Está certa a implantação no estado da fábrica coreana da Ásia Motors, para produzir 60 mil veículos utilitários por ano. Com a falência da matriz na Coreia, para continuar recebendo os incentivos, os coreanos que administravam a Ásia Motors prometeram que iriam continuar com a construção da fábrica, mas não cumpriram a promessa. O próprio presidente do grupo Kia da Coreia afirmou ao governo brasileiro que a falta de investimentos foi causada pela falência da Kia e da Ásia, mas que essas empresas estavam sendo compradas por uma terceira empresa, que garantiria a retomada dos investimentos para a construção da fábrica. Como a compra da Kia e da Ásia realmente aconteceu, mas a promessa não foi cumprida, foram os coreanos da Ásia Motors que decidiram em fazer o aumento de capital no Brasil, para com esses recursos construir a fábrica. Mas, na Coreia, para justificar um pedido de desconto nas dívidas da falência, acusaram o meu pai de um grande golpe e de fraude neste aumento de capital. A conspiração para encontrar um bode expiatório começou em 1998, quando meu pai foi chamado para participar em uma reunião na Coreia, na Ásia Motors, para discutir a construção da fábrica em Camaçari. Era uma armadilha. Após a reunião, o meu pai foi preso no elevador. 4 dias antes da reunião, a Ásia Motors da Coreia tinha feito uma denúncia falsa, acusando meu pai de não pagar os carros importados. No dia seguinte da prisão, o Sr. Washington Armênio Lopes, o presidente da Ásia Motors do Brasil, recebeu um fax do presidente da Ásia Motors da Coreia sobre o processo do meu pai, mentindo que o meu pai estava sendo investigado por erros pessoais, quando na realidade a acusação foi o de não pagamento dos carros importados. 다음 소식입니다. 기아 계열사인 아시아자동차가 브라질에 자동차를 수출하는 과정에서 현지 교포의 농간으로 수출 대금 1억 8천만 달러를 사기당한 것으로 밝혀졌습니다. Como a prisão do meu pai foi feita de forma incorreta e a alegação era falsa, o juiz o soltou por falta de provas. Mas 10 dias depois, ele compareceu na promotoria e foi preso no ato por crimes contra a Fundap, um órgão que só existe no Brasil. Mas a mídia coreana foi manipulada e divulgou a prisão dele como um criminoso internacional que deu um grande golpe na Ásia Motors da Coreia. Afirmaram que o meu pai, sozinho, planejou desde a importação dos carros sem pagar até a falsa construção da fábrica, e que isto arruinou a imagem do país, que estava na época com dívidas no FMI. Enquanto meu pai estava preso, os próprios acusadores fizeram uma auditoria por 2 meses na Ásia Motors do Brasil, que nunca foi apresentada no julgamento. Mas, como a contabilidade comprovou que tinha sido feitos os pagamentos dos carros importados, ele foi inocentado desta acusação. Como eles não conseguiram condenar o nosso pai, que continuava preso, eles criaram uma outra alegação em maio de 1999,
O aumento de capital teria sido fraudulento. De maneira nenhuma. O aumento de capital foi correto, decidido de comum acordo, e não nos esqueçamos que os sócios majoritários eram e são ainda da Ásia Motors do Brasil, a Ásia Motors da Coreia, hoje em dia Kia Motors. Eles decidiram, nós só conseguimos fazer o aumento de capital porque eles quiseram fazer o aumento de capital. De novo, eles são majoritários, você não consegue fazer um aumento de capital sem a autorização expressa deles, que foi dada, apesar de que hoje eles negam tudo. Mas não houve nada de fraude, foi 100% correta, feita de acordo com as nossas leis aqui no Brasil, e registrada junto a todos os órgãos competentes. Na realidade, eu acredito que essa alegação que eles fazem, as acusações contra a Estônia, sejam para fugir a uma realidade que depois que a Ásia ou Kia Motors da Coreia foi absorvida por um outro grupo, a Hyundai, eles não se interessaram em fazer mais a fábrica, e isso funciona como uma desculpa não querer fazer o aumento de capital para não ter a responsabilidade de construir a fábrica no país. Para justificar que o aumento de capital tinha sido uma fraude, acusaram nosso pai por crime de suborno. Mas as pessoas que teriam recebido este suborno já não eram mais funcionários da empresa quando o aumento de capital foi decidido. 아시아자동차 증자권 관련해서는 저는 1996년도 6월 퇴사하기 그 시점까지 한 번도 들어본 바가 없습니다. 제가 알기로는 98년도 이후에 증자가 이루어졌던 걸로 알고 있습니다. 그리고 제가 이 건 관련해서 좀 이해가 안 가는 부분이 ICC에서 동권을 갖다 판결을 내린 걸로 알고 있는데, 이 건에서 어떻게 96년도에 회사를 만든 제가 98년도에 이루어진 그 증자에 영향력을 발휘했고, 또 이러한 것들이 제가 오피스텔을 관리하고 한 것과 같이 연루를 해서 판결을 했는지 도저히 납득이 가지 않습니다. O aumento de capital não é fraudulento e o suborno nunca aconteceu. A justiça coreana também foi enganada. Acusaram meu pai de enganar os coreanos para construir uma fábrica inviável. Hoje essa fábrica é da Ford. Eles produzem nessa fábrica uma média de 912 carros por dia, 250 mil por ano. Chamaram a construção da fábrica de fraude para justificar a acusação de que tudo foi um golpe para obrigar ao aumento de capital, difamando o governo brasileiro como cúmplice, porque o governo brasileiro deu incentivos para a construção desta fábrica. Presidente Lula, veja estes documentos que provam que a construção da fábrica e o aumento de capital foi uma decisão dos próprios coreanos e não do nosso pai. O vice-presidente da Ásia Motors do Brasil, eleito pela própria Ásia Motors da Coreia, declara que a Ásia da Coreia resolveu participar do regime automotivo brasileiro para obter benefícios, como redução do imposto de importação e, em consequência, aumentar a exportação da Coreia para o Brasil. O aumento permitiria maiores condições de financiamento para o projeto da construção da fábrica no Brasil e também reaver credibilidade junto ao governo brasileiro. O vice-presidente da Ásia do Brasil também declarou que tomou conhecimento dos termos acusatórios formulados pela Promotoria de Seul, Coreia, contra o Sr. Chung Jin-jeon, os quais considera absurdos, sendo que discorda totalmente do conteúdo de referida denúncia. Este é o acordo mutual do aumento de capital que foi assinado pelos 6 acionistas, incluindo nosso pai. Se o aumento de capital foi realmente fraudulento, por que as outras pessoas que assinaram o acordo não foram sequer convocadas? Porque só o meu pai foi considerado culpado. Foi para justificar o desconto de $200 milhões na compra da falida Ásia Motors da Coreia, alegando que meu pai roubou este dinheiro. Presidente Lula, o meu pai é a prova viva de atos de corrupção de pessoas poderosas na Coreia. Eles continuam mentindo desde 1998, não só para o governo brasileiro, mas para o mundo inteiro. Muito obrigada.